Amém. Boa noite. Glória a Deus pela tua vida e por nós poder estar aqui nesse ambiente de glória, né? Esse ambiente gostoso, preparado pelo Senhor para nossas vidas. E tivemos uma tarde especial, né? Os irmãos estão aqui desde a 1h. Não foram nem em casa tomar banho, estão até com um sovaquinho. Estou brincando. Eu não tomei banho, não fui. Mas glória a Deus, porque estivemos aprendendo, né? A palavra nessa noite, nessa tarde, e também nessa noite Deus também ainda quer continuar falando com nós. Porque Deus é o Deus que se revela, né? É o Deus que fala, é o Deus que nos ouve, e você está aqui. Com certeza nessa noite Deus tem algo para se revelar, Deus tem algo para falar para nossas vidas. E eu queria, como esse é o último culto, né, dos nossos jovens neste ano, né? Fiquei contente quando meu filho me convidou. Perguntou se eu não me pirava. Ele disse, trouxe pira e trazia a palavra, eu me piro sim. Eu falei, eu me piro. Me assinando. O pastor não se pira e trazer a palavra para nós, sabe? Eu falei, eu me piro, estou pirado, me piro. Eu me piro mesmo andar com os jovens, porque os jovens são valentes, são guerreiros. Nós somos o povo de Deus, nós temos que ser realmente, né? Esse povo valente, guerreiro, esse povo que cria ambiente em onde ele está. Olha o ambiente, gente, que nós estamos, um ambiente de glória, de manifestação da glória de Deus. Desde as roupas de vocês, nós podemos ver, eu fico imaginando como Deus olha para esse tipo de ambiente. Hoje à tarde nós estávamos falando que Deus não busca em nós, né, uma performance, né? Mas Ele busca em nós um coração que ama, que se preocupa, que vive, né, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é fácil de se viver, queridos. E por isso que eu digo que vocês são valentes em estar aqui, porque o verdadeiro evangelho não é fácil de se viver. E eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro na carta de Romanos, para nós no capítulo 12. E quero falar de algo que está no meu coração há tempo, e eu venho falando isso em alguns lugares que eu vou. E a palavra que a gente fala em algum lugar e não dá para repetir em outro, ela não é uma palavra de verdade. Nós precisamos ter um sim, sim. E hoje à tarde o Cristo estava falando ali sobre a importância de quando nós ser claros, né, nós ser transparentes, nós falar onde é que nós vamos. Né? Se Deus não puder saber, ou os teus líderes não puderem saber onde você vai, você está fazendo coisinha secreta. Né? E tem coisas que, secreto mesmo, irmãos, é só com Deus. Né? Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz um conselho. E eu quero andar em alguns versículos nessa noite, já que nós temos tempo até as 10h30, né, para nós desfrutar desse ambiente gostoso. Romanos, capítulo 12 e o versículo 12. Eu quero ler para nós meditar um pouco, né, eu gostaria que você marcasse aí, o capítulo 12 de Romanos, depois nós vamos dar mais uma olhada. Mas o versículo 12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua majestosa presença, Deus. Nós podemos contemplar o Senhor neste lugar, Deus. Em tudo podemos ver que a Tua natureza se manifesta, as Tuas formas, Deus, as Tuas grandiosidades, elas se manifestam aqui, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite por essa palavra, Deus, que o Senhor quer ministrar aos nossos coração dos nossos irmãos aqui, Espírito Santo. E nós queremos Te convidar, Espírito Santo, ao Senhor ser honrado, ser aquele que tem a primazia neste lugar. E que o Senhor conduza nós numa palavra de sabedoria, de revelação,
para que cada um de nós, cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui nesta noite, possa compreender, entender a vontade do Senhor. Nós não só queremos a boa, nós não queremos a agradável, mas nós queremos a perfeita vontade do Senhor. Por isso te agradecemos por esse tempo, Espírito Santo, e te convidamos a ficar presente neste lugar e se manifestar em tudo aqui para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, os irmãos, observando esse versículo, né? É tão fácil, né? Que nem diz Paulo aqui: alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulação e perseverem na oração. Algo muito fácil, né? De nós fazer, se alegrar em tudo. E Du estava ministrando louvor ali, eu estava orando e glorificando a Deus pela vida do Du. A tribulação que ele passou nesses dias e está aqui, alegre, servindo o Senhor com alegria. Não estou falando isso para exaltar ele, que é meu filho, mas é pelo que eu sei que ele está passando na família dele, na vida dele. E saber que ele está aí alegre. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo: alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Né? O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele fala assim, capítulo 1 e o versículo 2, diz assim, está ali. Obrigado. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu estou na NVI, tá? Meus irmãos, ele diz, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É fácil. Passar por diversas provações, ter motivo de grande alegria. Mas ele segue, ele diz, no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não pensem essa tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Veja que uma das coisas que nós não podemos, queridos, é ter uma mente dividida. E como aqui nós temos muitos jovens, eu quero dizer uma coisa. O Senhor chama nós para uma grande tarefa e dá uma proposta para nós. E aqui o apóstolo Tiago diz que nós não podemos ter uma mente instável. Nós não podemos ser imaturos. A imaturidade é uma das coisas que o jovem tem. Porque ele está na fase ainda do crescimento. Ele está na fase da formação do seu caráter. Né? Mas quando eu olho para alguns dos nossos jovens aqui da nossa igreja, eu fico muito impressionado, fico muito feliz como pastor deles. Aqui está na minha frente o Lucas. É um grande exemplo de um jovem que a gente se conheceu pelos GC, pelos nossos grupos de crescimento, se tornou-se um discípulo, se tornou-se um líder, e hoje eu vejo a maturidade do Lucas quando ele fala.
Mas eu não vejo isso só no Lucas. Eu vejo isso no discipulador dele, eu vejo isso nos discípulos do Lucas. O que é isso, queridos? É nós entender que a perseverança, ela é a chave. Mas Paulo, quando ele fala no capítulo 12, que é para nós ser pacientes, né, na tribulação e perseverantes na oração, aí eu me lembro da minha esposa, que quando ela está aconselhando, ela fala da importância da oração. E ela diz que a oração é a chave. E ela costuma dizer que como é que você vai entrar dentro de casa sem a chave? Né? Como? Arrebentando a porta. Né? Tem gente que arrebenta a porta. O inquilino nosso saiu da nossa casa, não sei se ele perdeu a chave. Fui lá para receber a casa, estava arrebentada o marco da porta. Ele estava tribulado e não foi paciente na tribulação. Ele pedalou a porta. Mas com a chave, nós chegamos na porta, pode ser a porta mais grande. Nós colocamos ela, nós abrimos ela e nós acessamos aquele lugar. Assim é a oração. Quando nós temos com problemas, com tribulação, o que nós precisamos? Entrar naquele lugar onde foi tratado hoje à tarde, no nosso tempo, a sós com Deus. Entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, começar a falar em secreto, com o Senhor que nos vê em secreto e Ele nos responderá. Então, queridos, a tribulação, ela pode ser um meio para nos aproximar de Deus, jovens. As lutas, elas podem ser, as provações, o caminho para nós chegar no Senhor. Eu acredito que muitos de vocês, para mim foi. Eu cheguei no caminho em Jesus por causa das tribulações, por causa da vida que eu estava vivendo, por causa das situações que me acompanhavam. Chegou um dia que eu me vi totalmente sem saída. E aí eu conheci a saída, eu conheci o caminho, eu conheci a verdade, eu conheci o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu conheci a palavra que transforma o homem. Pode ser o pior dos piores, pode ser a pessoa que ninguém mais dá valor, porque era assim que eu me via, uma pessoa totalmente desvalorizada. Todas as pessoas olhavam para mim e eu, talvez pela minha vida que eu vivia, eu já me enxergava desvalorizado. Eu mesmo não me via em nenhum valor. Mas o dia que eu cheguei numa casa de oração, na presença do Senhor Jesus Cristo, Ele se voltou para mim e disse que me amava. Foi uma surpresa para mim. E nessa noite o Senhor fala para nós ser paciente na tribulação. Mas Ele fala para nós ser perseverantes na oração. A oração, ela é o caminho das mudanças. A oração, jovens, ela muda o nosso coração. A oração, ela muda os nossos sentimentos. A oração, ela faz o nosso coração se alinhar com o coração de Deus. Mas a oração é um lugar que nós não queremos ir. A oração e a presença de Deus é um lugar que o homem, ele se recusa a ir. Ele não quer entregar o seu corpo, render ao Senhor. O homem quer fazer da sua forma. Não, eu penso assim. Não, mas eu sou assim. Não, mas é que eu gosto desse jeito. O homem começa a arrumar vários problemas para não ir para o lugar de solução. Eu não sei se isso é com vocês.
mas comigo é. Eu não quero nem que você levante a mão, mas eu sei dizer uma coisa. Que ir para a oração, ir para o secreto, requer esforço. Requer abnegações. Requer sacrifício. E principalmente do nosso corpo. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, eu quero voltar para ele, né? Ele diz no versículo 1, eu vou ler aqui, queridos, esse capítulo que eu acho ele tremendamente instruidor para as nossas vidas. E Paulo diz assim, portanto, irmãos, ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só, o culto que agrada a Deus, o culto racional, é quando nós se oferecemos a Deus. Eu estou cansado, sabe? Eu estou esbagaçado, eu estou morto de sono, mas é o meu horário de eu ir para a oração. E eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me levantar. E aqui Paulo diz que, ele diz, ó irmãos, portanto eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto, ele diz, racionais de vocês. E aí ele segue no versículo 2, ele diz, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Lembra que o apóstolo Tiago ali falou que nós temos uma mente dividida? A nossa mente, ela está em querer servir a Deus. Mas ela está em querer os nossos eus, as nossas vontades, os nossos prazeres. E Paulo segue dizendo, ele diz que quando nós fizermos isso, nós não vamos experimentar só a boa, nem só a agradável, mas nós vamos experimentar a perfeita vontade de Deus, ele diz. E ele diz, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim que cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E se alguém tem o dom de profetizar, ele diz, use na proporção da sua fé. Se alguém tem o dom de servir, que sirva. E se é ensinar, que ensine. E se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Olha como Paulo vai dizendo a forma que nós temos que nos comportar nos momentos difíceis. E ele diz, no amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegre-se, o versículo que eu citei, na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos.
em suas necessidades. Pratique a hospitalidade, abençoe os que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Alegre com os que se alegram, chorem com os que choram, e tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha que coisa interessante Paulo trazendo esse conselho para nós. Para nós procurar descer da posição que nós temos. Ele disse: se associem com pessoas de menos posição que vocês. Às vezes a gente quer olhar para as pessoas e julgar. Isso é do ser humano. Paulo está dando um conselho aqui para nós olhar diferente. E como que nós vamos ver diferente? Quando nós aprendemos a perseverar na oração. Quando nós aprendemos a andar em oração. Orar no Espírito, andar em Espírito. Orar em línguas. Nesses momentos que o adversário vai tentar nos confrontar, vai tentar mexer com nós, nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. E a oração é uma das principais armaduras que nos protege a nossa mente, protege o nosso coração. Nós começamos a não ter o sentimento nosso de fazer, aqui ele diz, não retribuir o mal com o mal, né, no versículo 17, mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. E no versículo 21 ele diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A igreja, queridos, e como nós estamos chegando nesses dias agora que vem final de ano, eu queria dar um pequeno conselho para nós. Esse conselho é para mim primeiro, né? E Deus tem falado muito isso comigo. Esse conselho é para mim, tá, queridos? Mas vocês podem, se achar que serve, pegar para vocês. É que nós, nesses dias, aonde é aproveitado para fazer de tudo um pouco nas férias, principalmente descansar, né? Que eu acho que é a melhor coisa que a gente podia fazer nesses dias, era tirar um descanso, né? Parar de trabalhar uns dias, desfrutar do melhor que nós temos com a nossa família, gastar o 10º, né? As férias, guardar só aquelas contas, né? Que tem que pagar, tira o dízimo, dá o dízimo, né? E tira para pagar as contas, não vai virar o ano e ficar devendo. O crente não fica devendo nem paga juro, nem cobra juro também. Então tirar um tempo para desfrutar com a família. Mas uma das coisas, queridos, por exemplo, hoje, o dia 19, nós vamos ter culto ainda. Mas daí nós não vamos ter culto dia 26. Nós não vamos ter terça-vida, nós não vamos ter GC. Nós vamos dar uma paradinha com os discipulados. Nós não vamos ter comunhão com os nossos GC. Mas eu quero dar um conselho aqui. Procurem ter comunhão uns com os outros. Procurem não se afastar da igreja. Não estou falando daqui. Da igreja.
não devemos nos afastar. É hora de nós comer junto, é hora de nós ter momentos junto como igreja, né? É hora de nós juntar os alimentos, é hora de nós juntar algumas coisas, fazer os nossos ambientes de comunhão. É hora talvez de você pegar os filhos e dar uma passeadinha. É hora talvez de você convidar os seus discípulos para tirar um fim de semana na praia. Mas não descuide da vida espiritual. Não descuide da oração. Não descuide, porque a perseverança na oração é que vai deixar o nosso coração firme. Porque muitas pessoas nessa época, elas tiram férias e tiram férias de Deus, tiram férias de congregar. Eu estou falando de uma coisa que eu sou acostumado a viver. Nesses anos que eu pastoreio aqui em Luiz Alves, essa cidade, todo fim de ano tem algumas ovelhas que escapam do nosso aprisco. E eu, por mais pastoreio que seja, às vezes não consigo encontrá-las. E quando acho, elas estão tão arredias que elas não querem voltar. Eu estou falando de uma coisa bem verdadeira, sabe, queridos? Estou falando algo que nós estamos acostumados a viver. Não estou aqui pregando, não, nós estamos falando de coisas que eu vivo. Eu e a minha esposa, e vocês vivem também. Então é um momento, queridos, de nós buscar andar em unidade, né? Compartilhar o pão, compartilhar nossa oração, compartilhar os problemas, né? Aqui, Paulo dá um caminho profundo para nós andar junto. Talvez é a hora de você vir na minha casa. O pastor mora ali. Talvez é a hora também de você me convidar para ir na tua casa. Ô pastor, tomar um café aqui com nós aqui. Que tal então se assar uma cabeça de porco, né, para a gente comer junto, ficar ali se alegrando. É hora de nós andar junto, queridos, é hora de nós nos unir. A igreja não pode andar dispersa. A igreja tem que ser perseverante. O Senhor Jesus, quando estava de partida, sabendo do que ia acontecer aos seus discípulos, no capítulo 15 do Evangelho de João, do versículo 4 até o 11, ele citou 9 vezes a palavra perseverança. Se o Senhor Jesus falava isso aos seus discípulos, que ele andava junto, que ele os conhecia bem, é porque até ele se preocupava na questão dos discípulos voltarem para trás. O que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu. Então eu quero nessa noite, queridos, despertar nós para essa comunhão. Eu vejo que vocês, jovens, têm facilidade de fazer isso. Por exemplo, sábado que vem nós vamos para a Cascata, né? Vai ser um momento maravilhoso, que nós vamos estar ali junto. Mas eu já quero dizer já isso. É o momento de nós se cuidar lá. É o momento de nós fazer a diferença lá. Lá é um lugar perigoso também. Até porque tem riscos, nós vamos levar crianças junto. Mas também, lá vai ter as tentações também, queridos. Tanto para você, meu irmão, tanto para você, minha irmã. Então nós, a igreja, nós vamos ser muito perseverantes na oração. Muito perseverantes na palavra. Porque se nós perseverar na oração, nós não vamos cair em tentação. A oração, ela nunca falha. A oração, ela tem uma forma de nos fazer a livrar das tribulações. A oração, ela cura nós. Se nós temos com algum problema emocional, a oração nos traz cura. A oração leva nós a perdoar se nós temos algum problema até com perdão com as pessoas. Então é importante, queridos, que nesses dias nós não esqueça
da Bíblia. Nós não esqueça que nós temos um discipulador. Você não esqueça que tem uma discipuladora. Nós não esquecer que temos pastores. Essa semana nós estávamos com nossos pastores aqui, eu estava pensando, né, como vamos proporcionar um tempo para nós estar com eles agora nesses dias também. Até chegamos a falar até para melhorar o nosso tempo junto, eu e o meu discipulador, nós pegar as ferramentas e trabalhar com as madeiras ali para estar junto. Esse é o cristianismo. Essa é a vida, queridos, que leva a nós perseverar. Essa é a vida que leva a nós ir morar no céu. Quando nós perseveramos na oração, nós começamos a dar frutos. Porque a oração muda o nosso coração. Muda o nosso coração. A oração, ela traz uma cura. A oração, ela livra nós da tentação. Uma das coisas mais importantes, Jesus, ele orava para que Deus, quando ele deu a oração do Pai Nosso, ele falou muito sobre livrar nós do mal, livrar nós das tentações, livrar nós dos perigos. Então eu queria nessa noite, queridos, deixar essa palavra. O Senhor Jesus fala no capítulo 15, no versículo 7 do Evangelho de João, ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em mim, ele diz, pedireis o que quiser e vos será feito. Então eu creio, queridos, que Deus está chamando nós para um momento de mais intimidade, de mais relacionamento, de mais interação com Ele, no nosso secreto, no nosso TSD. Foi falado tanto hoje à tarde, né? E eu creio que é isso que Deus quer das nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você não desanime, que você não pare nesses dias, que você aproveite esse tempo para criar propósitos, para criar novas metas, porque é isso que Deus quer, que nós tenha metas bem resolvidas, bem traçadas, porque se nós tiver traçado algo, nós vamos chegar. Eu deixo isso para o coração de vocês em nome de Jesus.